Fala, gente! Informação exclusiva envolvendo o zagueiro Bruno Mendes e as negociações para renovar o seu contrato com o Corinthians. Já vou logo avisando, hein? Está pintando um novo Guerreiro e um novo Romero. É mais um gringo que está pedindo um valor absurdo para renovar com o Corinthians. Informação exclusiva aqui do canal Café do Setorista. O valor é absurdo. Sabe esse valor que falaram por aí, que você leu, que você ouviu? Põe 10 vezes mais. Eu vou explicar tudo isso para você, inclusive os valores, o que o Bruno Mendes está pedindo, um absurdo. Já vou adiantar a minha opinião aqui. É caso para treinar separado, para ir embora, enfim, tudo nesse vídeo com exclusividade para você. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Vídeo de hoje que tem um patrocínio da Casa Branca, escola de inglês há 35 anos em Santos, a melhor escola de inglês. Você que mora na região, é corintiano, que mora em Santos, enfim, faça inglês na Casa Branca, tá certo? Ó, tem curso para as mulheres agora à tarde, que é exclusivo para as mulheres. Tem também curso para as crianças, hein? A partir de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. E claro, tem o curso para iniciantes, você que quer iniciar, começar a falar inglês, é rapidinho, amigo. Na Casa Branca é com qualidade, com estilo. É a melhor escola de inglês da região. Vou deixar o link na descrição para você fazer o seu inglês na Casa Branca, tá certo? Não esquece também de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar as notificações para o canal continuar crescendo e sempre estar trazendo aquela informação em primeira mão para vocês, como essa aqui, tá? Informação exclusiva do canal Café do Setorista. Eu quero adiantar para vocês, eu já adiantei na introdução, né? Eu fiz esse barulho porque é um absurdo mesmo, e eu não estou exagerando, não é sensacionalismo. Vocês vão ver, quando eu falar para vocês o que está acontecendo na renovação do Bruno Mendes, vocês vão ver que eu não eu não estou fazendo barulho à toa, não, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que é um absurdo, hein? Não tem a ver com salário. Aí você deve estar pensando, não é, Samir? O que você está falando, então? Eu vou explicar. Bruno Mendes, antes de eu trazer a informação em primeira mão, lembrando, vamos recapitular. O Bruno Mendes tem contrato com o Corinthians até o fim desta temporada, podendo, no meio do ano, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lembrando que o uruguaio, né, o uruguaio de 23 anos, eu estava vendo aqui a ficha, né, do Bruno Mendes, é jovem ainda, 23 anos, 1,80 m, enfim, veio do Montevideo Wanderers, que tem, né, 30% aí ainda dos direitos econômicos do jogador. O Corinthians tem 70% do atleta. É bom lembrar que o Corinthians contratou o Bruno Mendes em 2019, pagou cerca de 17 milhões aí de reais para contratá-lo. O Corinthians é dono dos 70% dos direitos econômicos, como eu disse, e o Montevideo Wanderers, que o ex-clube, né, do uruguaio, tem 30%. Ele que começou a se firmar como titular nessa temporada sob o comando do Fernando Lázaro, acabou perdendo espaço, né? Será que é por causa dessa renovação ou não? Enfim, o Corinthians fez o investimento, gostaria de recuperar. É bom lembrar que ele nunca se firmou como titular absoluto do Corinthians, e foi emprestado para o Internacional de Porto Alegre entre junho de 2021 e 2022. Ele ficou emprestado para o time gaúcho, criou uma identificação que eu acredito ser até maior, né, com o Inter do que com o Corinthians. O Inter fez uma proposta na época para comprar o Bruno Mendes, que foi uma proposta e não sei quantas mil vezes em prestações. O Corinthians achou irrisória, né, a proposta do Inter e não vendeu o Bruno Mendes. Fez certo em não vender, porque é um jogador que o Corinthians acredita que tem potencial para ser vendido para o futebol europeu, convocações muitas para a seleção de base do Uruguai. Enfim, o Corinthians aposta que ele pode também se firmar na seleção uruguaia principal. O problema do Corinthians foi deixar a renovação para o último ano, e aí o zagueiro agora está abusando, né? O Bruno Mendes
está pedindo muita grana e está se encaminhando aí para ser uma espécie de Guerreiro e Romero no Corinthians. Muito se falou de salários. O Corinthians fez proposta para o Bruno Mendes, o Bruno Mendes fez contraproposta, enfim. Eu quero avisar para vocês que os salários já estão acertados, tá? Corinthians e Bruno Mendes chegaram a um denominador comum em relação a salários, né? Ele vai ter aí um dos bons salários do elenco corintiano, caso aceite a renovação. É bom lembrar que o Inter está de olho no zagueiro, muito se falou do Flamengo, mas não chegou nenhuma proposta, tá? Para o Corinthians em relação ao Bruno Mendes. Então o Corinthians também está só de olho no mercado. Aí você deve estar pensando, sabe, mas, poxa, você está falando que é caso de deixar treinando separado, é caso de a lá Guerreiro, a lá Romero, que não podemos esquecer isso, que o Romero voltou e para mim foi uma vergonha, né, depois do que ele fez no passado, e nem é esse craque aí que todo mundo, né, enfim, né, deixa para lá. Vamos falar do Bruno Mendes. Mas olha só, você deve estar pensando, poxa, mas você acertou salários, o que está pegando? E aí vem a informação exclusiva que eu quero passar para vocês aqui hoje no canal Café do Setorista. Nas negociações entre os representantes do Bruno Mendes, o próprio Bruno Mendes e o Corinthians, salários acertados, mas o Corinthians, enfim, se encontra numa situação muito difícil porque o Bruno Mendes quer vender o passe dele. Vou colocar o passe entre aspas. Eu sou, né, um pouco, não sou tão antigo, né, mas sou da época do passe ainda. Estou falando em direitos econômicos, mas na verdade ele quer que o Corinthians pague para ele uma boa porcentagem do valor de mercado dele. Então vamos lá, eu vou explicar essa história para vocês. Salário acertado, mas não é só isso. Para renovar é o seguinte: o Bruno Mendes, por exemplo, está avaliado em 4 milhões de dólares. Foi um valor que eu ouvi falar dentro do Corinthians e que pode ser esse valor aí que está sendo discutido na renovação do jogador. Na verdade, né, é esse valor que está sendo discutido. 4 milhões de dólares está avaliado o Bruno Mendes. 4 milhões de dólares vai dar hoje aí quase 20 milhões de reais. Ele quer metade, tá? Metade desse valor para renovar com o Corinthians. Então o Bruno Mendes quer que o Corinthians compre o passe dele, o antigo passe, os direitos econômicos dele, que é um antigo passe, na verdade, para renovar com o Corinthians. Então, se ele está avaliado em 4 milhões de dólares, que vai dar quase 20 milhões de reais, ele quer 10 milhões de reais para renovar com o Corinthians aproximadamente, porque se você for pesquisar o perfil do Bruno Mendes no site Transfer Market, o Bruno Mendes está avaliado lá em 5 milhões de euros, tá? 5 milhões de euros. Dentro do Corinthians me falaram em 4 milhões de dólares, pode ser que seja, né, realmente esse valor que eles estão, né, negociando e que o Bruno Mendes pediu, mas, por exemplo, se for levar em conta o valor que ele está avaliado no site Transfer Market, lá ele está avaliado, que, claro, é um valor muito acima, pelo menos na minha opinião, 5 milhões de euros. Se você for colocar hoje aí 5 milhões de euros em reais, vai dar quase 28 milhões de reais, que seria aí 5 milhões de euros, vai dar 28 milhões em reais, quase 30 milhões. Então, a gente vai colocando já na conta aí que o Bruno Mendes, por exemplo, ia exigir do Corinthians 14 milhões de reais. Então, gente, uma coisa é certeza, tá? O Bruno Mendes está pedindo para renovar com o Corinthians, tá? Olha só, ele está pedindo para renovar com o Corinthians 10 milhões de reais no mínimo, se o Corinthians quiser ficar com o Bruno Mendes, que eu acho que fica uma situação um pouco complicada, a situação agora do zagueiro para renovar com o clube, mesmo com salário acertado, mesmo que você venha diluir esse valor nos salários do atleta, né? Se você colocar aí 3, 4 anos de contrato, você vai dividir aí esses 10 milhões de reais, pode ser até mais, pode ser 12, pode ser 14, enfim, vai dar uma boa grana, porque você vai juntar o salário do atleta, que já não é baixo, né? Ele não vai ganhar menos de 500 mil reais para jogar no Corinthians no salário acertado, porque o salário atual dele
é de 350 mil reais. Então, gente, olha que situação absurda que o Corinthians está passando com o Bruno Mendes. Para mim é caso realmente de treinar separado. Encosta lá com o Luan e vai chutar a bola. O Luan vai brincar um pouco, o Luan dribla, o Bruno Mendes faz a marcação, aí o Luan tenta chutar, ele trava, ficam os dois brincando lá de canto, porque é um absurdo, tá? O que o uruguaio Bruno Mendes está pedindo para renovar com o Corinthians. Não vou generalizar, né? Mas muitos jogadores não têm, enfim, gratidão nenhuma, né, por clube. Então, eu sempre falo isso para vocês tomarem cuidado para não idolatrar jogador, porque muitas vezes acaba acontecendo esse tipo de situação. É direito dele, é profissional, tudo, mas sinceramente, eu sei que é direito do profissional renovar, pedir mais, querer um aumento. Isso acontece não só no futebol, acontece na minha área, no jornalismo, na sua área, que você está me assistindo. Isso é normal, mas eu acho que aí é uma demasia absurda. Uma demasia absurda. Nós estamos falando de um atleta que já está ganhando um aumento salarial para renovar, podia morder um pouquinho de luvas e está pedindo aí metade do seu passe, né, do seu valor de mercado para renovar com o Corinthians. É isso que ele quer, tá? Metade do valor do passe dele, entre aspas, né? Metade do valor de mercado dele. Essa avaliação, claro, vai ser feita pelos dois lados, pelo mercado, né? Não vai chegar o Bruno Mendes e falar o número dele, né? E os valores dele. O Corinthians também não vai falar, não, é o valor de mercado, eles vão avaliar. Fica aí entre 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, fica entre. E ele quer metade, né? Então ficaria entre 10 milhões de reais, entre 10 e 15 milhões de reais ficaria aí o valor, né, que o Corinthians teria que pagar para o Bruno Mendes para contar com o zagueiro por mais alguns anos e ele renovar contrato. É bom lembrar que o Corinthians hoje não tem muitos zagueiros à disposição, vai perder o Balbuena na metade do ano, porque não interessa renovar com o Balbuena e não tem que interessar mesmo, um jogador acima de 30 anos que não vem rendendo bem, está emprestado pelo Dínamo até dia 30 de junho e deve voltar. O Corinthians não tem interesse, né, em adquirir o zagueiro, em comprar o zagueiro paraguaio Balbuena em definitivo. Aí sobra ao Corinthians o Gil, que tem contrato até o final do ano, o Caetano, que aí esse renovou o contrato até ao fim da próxima temporada, e também o Murilo, né? Jovem Murilo, esse sim, que agora ganhou a posição titular, principalmente, né, pelo que aconteceu com o Bruno Mendes, não tem sido utilizado, enfim, eu acredito que tem muito a ver aí que ele está tomando um gelo, não tenho essa informação ainda, tá, para confirmar para vocês, mas pode estar tomando até um gelo aí por conta, né, desse absurdo, tá? Então eu vou classificar para vocês, vou terminar esse vídeo como eu comecei, considerando um absurdo, né? A história realmente que não tem como a gente, né, ficar animado com uma renovação dessa, e você vai ficando sabendo tudo em primeira mão aqui no canal Café do Setorista. Deixa o like, porque é mais uma informação em primeira mão para vocês, hein? Enquanto muita gente aí falando, ele pediu tanto, o salário já está até acertado. É coisa muito pior que o salário. Vamos supor, o valor que estava todo mundo comentando de 800 mil ficou barato, velho. Porque põe aí 10 vezes mais, né? 10 vezes mais aí do que 800 mil seria, né? Muito mais do que 10, né? Enfim, então uma situação complicadíssima. Se você já achava 800 mil por mês um absurdo, então você põe o salário dele e mais, no mínimo, 10 milhões de reais para renovar. É isso que está pedindo o Bruno Mendes, mais um gringo à la Guerreiro e Romero que pintou no Coringão, hein, velho? Que vergonha, hein? Ó, deixa o seu likezão, vergonha pro Bruno Mendes, pro canal, mais uma bomba em primeira mão para vocês. Então deixa o likezão aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista, vem sempre tomar um café aqui comigo, tá bom? Fica ligado lá no Quai, tá? Porque tem vídeos curtos a todo momento lá, no meu canal de entrevistas, que logo a gente volta com mais entrevistas. Deixa o likezão, um ótimo final de semana para você, eu volto com mais vídeos, lives, enfim,
Vamos embora aí para a gente falar muito do Coringão. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Até o próximo café. Deus abençoe. Valeu.